de toda honra, experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós não possamos nos conformar com essas situações, que nós possamos nos conformar com nós mesmos, mas sim transformar pela renovação da palavra de Deus, pela renovação de cultuar a Deus, para a renovação de experimentar coisas novas de Deus. Que nós possamos estarmos com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Eu te convido agora a curvar a cabeça para nós orarmos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, de todo o nosso coração. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, transformar as nossas mentes, ó Pai. E nós possamos, ó Deus, nesta noite ser como terra fértil, ó Deus, para receber, ó Pai, a Tua palavra, para receber, ó Deus, o melhor do Senhor para as nossas vidas. E que nós não possamos, ó Deus, ser igual ao mundo, ó Deus, mas que nós possamos ser agentes transformadores. Deus, colocamos as nossas casas, ó Pai, as nossas famílias diante do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor vai de encontro a cada lar aqui representado, ó Pai. Se há, ó Deus, alguém enfermo em nossos lares, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar. Se há alguém, ó Deus, precisando, ó Deus, de um conforto, de uma palavra, ó Deus, que ao chegarmos em casa, ó Deus, nós sejamos a Sua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua graça. Deus, eu te peço também pelas área financeira, Senhor. Se há algum, ó Deus, necessitado aqui, ó Deus, que o Senhor venha abrir portas, ó Pai, que nós sabemos que a porta que o Senhor abre, ó Deus, ninguém fecha. Que o Senhor venha prover, ó Deus, as nossas necessidades, ó Pai, físicas e as nossas necessidades também espirituais, Senhor. Nesta noite nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e nos apresentemos, ó Pai, como oferta agradável ao Senhor. Que o Senhor possa a cada dia, Deus, trabalhar em nossa mente, em nosso coração, no poder do nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, só Ele é digno de honra, glórias e louvores. Eu queria chamar aqui o pastor Yales. Ele vai estar trazendo esta palavra para nós aqui, uma palavra de Deus. Yales aqui está meu companheiro de muitos anos, né? Pode dizer assim, né? Nós somos gideões. A gente entrega aquela Bíblia, o Novo Testamento, nas escolas, presídios, casas de recuperações. Esse é o nosso trabalho que nós temos feito há longos anos aí atrás. É um ministério, né? Um ministério que é uma bênção. Quem já recebeu aqui aquela Bíblia, aquele Novo Testamento nas escolas, né? Então, a gente faz esse trabalho aí dessa entrega aí, é um trabalho muito gratificante, né? E hoje eu tenho o prazer de ouvir o que Deus tem para falar através desse grande homem aqui, amém? Vamos estender as nossas mãos, vamos orar por Yales. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos o Yales, ó Pai, nas Tuas mãos. Que o Senhor seja, ó Deus, canal de bênção para nós, ó Pai, através da vida dele. Que ele receba também, ó Pai, Senhor, dessa porção que ele tem para distribuir para nós, ó Pai. Que a casa dele, a família dele, ó Pai, os negócios dele, ó Deus, sejam, Deus, Senhor, recompensados, ó Pai, por Ti, ó Deus. Que o Senhor possa usar ele como uma unção, ó Deus, como o Senhor nunca usou, ó Pai, no poder do nome de Jesus. E que os nossos corações, ó Pai, sejam terra férteis, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Quanto tempo eu tenho? 40. Amém? Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar numa casa nova, com uma proposta nova. E eu sou o pastor Yales, da Igreja Batista Amigos de Deus.
E eu falo que se você não for amigo de Deus, vai ser amigo de quem? Não é? Então a gente tem que ser amigo de Deus. Sou casado, sou pai da Isabela e da Isamara, neste momento devem estar nos assistindo, né, em nome de Jesus. Participo com o Luiz do grupo dos Gideões Internacionais, há muitos anos a gente já faz esse trabalho. Participo de outros grupos, como o Valentes do Vale, e fazemos um trabalho de evangelização e de levar consolo a famílias do Vale do Jequitinhonha, região extremamente pobre, né, que a gente tem um trabalho forte lá. Trabalho aqui em Belo Horizonte com um grupo de amigos da coleta. Nós hoje temos um trabalho em BH com refugiados haitianos. Muita gente não tem vista para esse tipo de situação que ocorre na nossa cidade, né, mas estão aí e precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. E graças a Deus a gente tem desenvolvido um trabalho muito bom com eles. E nesse meu trabalho, a gente tem deparado com tantas coisas difíceis, com tantas coisas complicadas, com enfrentamentos diversos. E uma das coisas que nós, cristãos, temos que buscar sempre e sempre é ter mais intimidade com Deus. Em minha caminhada, eu tenho aprendido que se a gente não tiver mais intimidade com o Senhor, nós não vamos conseguir fazer a obra. Nós até podemos tentar, nós podemos até começar a fazer, mas não vai ser a mesma coisa. E eu pedi a Deus que quando eu recebi o convite para vir pregar aqui na igreja, eu falei, Senhor, me dá uma palavra boa, uma palavra rema, uma palavra, uma coisa para a gente estar aprendendo, porque eu aprendi muito a pregar com alguns homens daqui, mas eu miro muito na forma como Jesus ensinava. Jesus reunia um grupo e falava do reino, explicava como é que era o reino. E eu acho isso extremamente importante, porque se eu não conhecer o reino, como é que eu vou passar o reino à frente? Como é que eu vou poder explicar isso para as pessoas? Como é que eu vou pregar sem saber do que eu estou falando? Então eu preciso conhecer mais, e para buscar mais disso, eu tenho que ter um nível de intimidade com Deus maior. Vamos entender intimidade, por exemplo, entre um casal, a primeira coisa que faz é um começar a falar do outro. Eu estudo em tal lugar, eu moro em tal lugar, eu faço isso, eu gosto daquilo. Gera um nível de intimidade, o conhecimento. Então nós temos que buscar conhecimento de Deus, e uma forma, talvez a melhor forma, está aqui, na palavra. Então uma das coisas que me fez apaixonar pelo Ministério dos Gideões, de entregar o Novo Testamento, é dar a oportunidade às pessoas de conhecer esse Deus que eu conheço, e ter o nível de intimidade que eu tenho, e talvez até mais. E eu busquei na palavra uma forma de estar falando sobre nível de intimidade, e pedi a Deus que me desse uma palavra boa, e me deu lá em Ezequiel capítulo 47, se vocês quiserem abrir, nós vamos lendo aos pouquinhos, porque a intimidade com o Senhor é uma coisa muito interessante. Ela não depende de Deus, ela depende de nós. Na palavra o Senhor fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entro. Aí começa a intimidade. Então ele tem um convite para nós, então depende de nós estarmos abrindo a porta. Ezequiel capítulo 47, no versículo 3, parte B, fala assim: enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Amém? Vamos parar por aí, mas pode deixar aberta que a gente vai continuar. Eu fiz uma divisão do que seria meu nível de intimidade com Deus. E hoje o que eu gostaria de fazer é levar vocês a ter esse enfrentamento com vocês mesmos, de qual que está sendo o meu nível de intimidade com Deus hoje. E esse é o primeiro nível, e é um nível que eu chamo de nível da multidão. A multidão que seguia Jesus, ela ia atrás de Jesus, não é porque ela queria talvez se converter ou coisas semelhantes, ela ia atrás de Jesus por causa de milagres, ela ia atrás de Jesus por causa de multiplicação de pão, ela ia atrás de Jesus por causa de cura de coxo, cura de cego, cura de surdo, cura, as mais diversas. A multidão vem atrás por causa de milagre. E nesse momento, desse nível de intimidade com Deus, que a água está ainda no meu tornozelo, está lá no meu pé, o que me mostra? É um momento em que todo mundo aqui já entrou na água, né? Já entrou no rio, já entrou no mar.
Vamos falar que entrou em rio. Em rio, quando você está ainda com a água no pé, dá para você ir e voltar a hora que você quiser. É aquele primeiro momento que você toca na água, você sente aquele frescor no pé, gostoso, principalmente nesse período que estava um calor doido, né? Aí você vai, mete o pé na água, é bom, você fica refrigerado, você sente um alívio, você brinca. Mas na mesma hora que você está com o pé na água, você está sentindo o pé em terra firme. Você ainda está pisando. Você ainda é dono dos seus passos. Você ainda não tem comprometimento. Você pode sair a hora que você quiser e voltar a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E na vida espiritual, a intimidade nossa com Deus passa por isso. É aquele momento em que você está próximo de Deus, mas você não quer um comprometimento. Você vê os milagres acontecendo, às vezes, na vida de pessoas, você começa a admirar. E eu falo até que aquele momento, eu vou falar da minha vida, né, foi o momento em que eu aceitei Jesus. Eu estava cheio de expectativa, entrei, mas eu ainda não tinha compromisso. E aquela cervejinha, eu aceitei Jesus, mas tinha uma cervejinha. Não, a cervejinha depois, né, com o tempo vai sair. Aí aquele outro vídeo, não, aquele ali depois, vai saindo aos pouquinhos. Ou seja, eu ainda não tinha um comprometimento mais profundo. E isso acontece com a gente, em todo momento. E é muito importante a gente estar ciente de em que momento da nossa vida que nós ainda estamos com só este nível de intimidade. Será que isso nos satisfaz? Você pode até ir para o céu, garantidamente. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer ir para o céu. Tem alguém que não? Todo mundo quer ir para o céu. Então, esse primeiro momento de intimidade já te garante ir para o céu? Garante. A palavra me fala que aquele que aceitar o Senhor como seu único e legítimo Salvador, será salvo. Então, beleza, eu consegui salvação. Mas eu ainda não tenho aquela intimidade, eu ainda não experimentei do amor verdadeiro do Senhor para comigo. Eu experimentei do amor na salvação, que deu um filho para morrer na cruz para me salvar. Mas eu ainda não pude experimentar mais nada. Será que só isso me satisfaz? Será que só isso está bom para mim como cristão? E eu comecei a andar mais. E aí eu falo de mim. Eu aceitei Jesus, mas falei assim, cara, isso ainda está bom, mas está pouco. Eu quero é mais. Continuando na leitura, aí a gente vai lá para, em seguida, ele mediu mais 500 metros, aí talvez esteja 1000 côvados, mesma distância, e a água subiu até os meus joelhos. Quem já entrou em rio sabe, quando a água está no joelho, já está mais difícil de você andar. Você já está andando, mas já está mais preso no rio. Você já está mais íntimo do rio, porque você já está sentindo mais rio em você. E é isso com o Espírito Santo. A gente já sente mais o Espírito Santo quando você passa para um próximo nível, que eu chamo de nível dos discípulos. Os discípulos seguiam Jesus porque tinham expectativa. Eles já estavam esperando mais. E quando você está entrando mais no rio, você não queria só molhar o pé. Você queria sentir mais. Você quer participar mais. Você quer ter mais Deus em você. Você quer ter mais Espírito Santo com você. Então você começou a andar mais. Aí você assumiu o ministério dentro da igreja. Você assumiu algumas coisas para fazer aqui dentro, você começa a preocupar com, não, vou chegar mais cedo no culto para fazer coisas, nós começamos a ficar preocupados com coisas, mas ainda é um momento em que eu não tenho total intimidade com o Senhor, porque aí eu começo a me envolver com as coisas, e talvez a gente caia até numa cilada, numa armadilha da religiosidade, que é preocupado de fazer as coisas, mas a gente não se preocupa, talvez, de colocar amor naquilo que a gente está fazendo. E a palavra é muito clara quando ela me diz que sem amor nada vale. Posso falar a língua de anjo, posso pular, sapatear, relampear, pegar fogo, subir pelas paredes, orar em língua, mas sem amor não vale nada. Então eu preciso ter esse nível de intimidade com Deus, eu preciso aumentar. Eu falo que neste momento nós nos tornamos o crente danoninho. Todo mundo lembra da música do Danoninho? Me dá, me dá, me dá, me dá mais milagre, milagre me dá. E a gente vai só pedindo. Porque você começou, a hora que você meteu o pé na água, você viu que era bom. Quando você começa a entrar, vai te dando mais frescor, vai te refrescando, vai te completando, vai te envolvendo. E você começa a ver que você pode ter aquilo também. Você não está só vendo o que acontece com as pessoas, você começa a sentir com você também. E esse talvez seja um dos momentos mais perigosos na vida de um crente.
porque é o momento que você pode mais se decepcionar com Deus. Porque é aquele momento em que a gente busca mais as mãos, mas esquece de buscar a face. Talvez a gente está muito preocupado com o que vai ter, né? E muitas das pessoas que vêm fazendo as coisas para Deus, começam a fazer no automático, por causa do que pode ter de retorno. Qual o benefício que eu vou ter? Eu vou ter alguma coisa em retorno? Não, eu vou lá na igreja, eu ajudo os irmãos, eu faço isso, eu distribuo cesta básica, eu trabalho, eu faço um monte de obra, igual eu faço, né? Mas eu sei que tem um benefício, Deus tem me abençoado, não, vira meio que uma troca, né? Parece que está virando uma troca. Quanto mais eu entro na água, mais a água vem e me envolve, então está virando uma troca, mas eu não posso parar só aí, eu preciso ir além disso, eu tenho que conseguir mais e mais do que isso. Muitas pessoas têm saído de igreja, têm se decepcionado com algumas igrejas, porque elas vão nessa igreja, não é para buscar o abençoador, vão lá buscar a bênção. Eu já tive pessoas na minha família, que ele já foi tudo que você puder imaginar, já foi crente, já foi católico, já foi espírita, já foi, cada momento que ele chegava num lugar desse, para buscar a bênção que ele precisava, ele ficava imaginando que era micro-ondas, você vai, coloca, aperta lá, poucos minutos, apitou, a bênção está na mão. E eu falo que Deus tem o tempo dele, e às vezes é o tempo de forno a lenha, demora, tem que aquecer o seu relacionamento com Deus, para o milagre sair, né? Diferente de um micro-ondas, que você chegou lá, apertou o botãozinho, em poucos minutos está pronto. Mas quem já mexeu com micro-ondas, já mexeu com fogão a lenha, me fala, é a mesma comida? Não. Então, às vezes, a gente vai saborear mais um milagre do Senhor na nossa vida, quando Ele demorar um tempo maior, ou dentro do tempo de Deus, do que dentro do nosso tempo. E a gente, às vezes, se decepciona com Deus por causa disso, porque nós começamos a mentalizar que Deus vai fazer as coisas conforme aquilo que eu quero, e esqueço que quando eu pego a Bíblia e vou orar um Pai Nosso, eu falo que seja feito conforme a sua vontade. Aí eu me esqueço disso, que tem que ser conforme a vontade de Deus. E tem hora que a vontade de Deus na minha vida é o quê? Não. Quantas vezes vocês já pediram alguma coisa para Deus e Deus falou, não? Ah, pastor, mas eu fiz jejum, eu fui para o monte, eu orei, eu fiz, sei lá o que é que você fez lá, meu irmão. Mas Deus falou não. Tem uma carta de um pastor aqui de Belo Horizonte, a esposa com câncer. A igreja inteira entrou em oração, eles fizeram oração durante, eu acho que 30 dias, 24 horas por dia. Fizeram um círculo de oração. Todo mundo orando. No final desse ciclo de oração, ela deu uma melhora, todo mundo achou que já vinha a resposta do céu, ela morreu. Todo mundo ficou decepcionado. E o pastor foi escrever uma carta, e Deus disse não. Porque se ele fizer um milagre, ele é Deus, mas se ele não fizer, continua sendo Deus. E se eu não tenho esse nível de conhecimento, que se ele não faz o milagre, ele continua sendo Deus, como é que eu posso falar que eu estou me tornando mais íntimo de Deus? Como é que eu posso buscar essa intimidade? Pensa no relacionamentos que são casais aí, a sua intimidade com a sua esposa, com seu esposo. Tem determinados momentos em que a gente fica meio decepcionado, não tem? Tem hora que a coisa não flui do jeito que a gente gostaria, decepciona. Você tem já um nível de intimidade para você chegar e chamar no canto, pô, mas você tinha que fazer assim, você não quer fazer, você não quer assado, tá, mas é não. Quantas vezes a gente já escutou não? E com Deus não vai ser diferente. Tem hora que Ele vai falar com a gente não, e não é por causa disso que eu tenho que me decepcionar. Eu não posso deixar de ser, como eu brinquei aqui no início, né, amigo de Deus, né? Eu não posso deixar de ser amigo dele, porque eu recebi um não. De quantos amigos aqui a gente já recebeu não e continua amigo? E olha que às vezes nem são pessoas que nos favorecem com absolutamente nada, mas eu tenho um Deus maravilhoso, que tem me envolvido, que tem feito coisas por mim, que às vezes eu nem sei, me dado livramentos, que a gente nem sabe, que tem feito milagres, que a gente até desconhece na nossa vida, né? E por causa de um simples não, ou de um momento que não saiu aquele milagre que eu queria, aí eu abandono. Aí eu fico preso na igreja, que é aquilo que eu falei, eu viro religioso. Não, mas eu estava lá naquela igreja, mas lá, meu irmão, aquilo ali é armadilha, cilada.
Não rola milagre ali não, a igreja lá é muito fria, a igreja lá ninguém ora, Deus não manifesta, não acontece nada. Quem foi que falou que precisa de ter barulho para Deus manifestar? Eu entendo que às vezes na hora que Deus está mais em silêncio, deve ser o momento que Ele está mais trabalhando para a gente. Você já pensou naquele amigo seu que às vezes você tem muito tempo que você não vê, aí você acha que, poxa, fulano me esqueceu. Ele não te esqueceu. A nossa vida é que nos fez às vezes ficar mais de um lado ou mais de outro, mais distantes. Seu amigo não te esqueceu. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar com alguém que vocês não viam há 10 anos, 15 anos. Eu outro dia encontrei com uma pessoa que eu não via há 30 anos. Me abraçou com uma força tamanha que eu achei que ia me quebrar no meio, de saudade. Continua sendo meu amigo, não mudou. 30 anos de silêncio. E às vezes se eu tiver que esperar 2 dias para um milagre que eu pedi a Deus, eu já fico emburrado. É notório, quando isso acontece, que eu é que não tenho intimidade com Deus. Porque Ele continua sendo meu amigo, Ele continua lá me esperando de braço aberto, mas eu é que às vezes não tenho essa visão e estou fraco em relacionamento. Não é Ele que não está me respondendo, é eu é que não sei esperar, eu é que sou ansioso, eu é que acho, não, porque tem que ser dentro do meu tempo, eu é que tem que acontecer. Isso acontece muitas vezes dentro de igreja. A pessoa chega dentro da igreja e ela já quer ser líder do louvor. Já vai no pastor, porque eu sou líder de louvor, eu toco bem, já quer vir cá para cima. E se o pastor vira e fala, não, vamos esperar um pouquinho no banco, você vai conhecer a igreja, vocês aqui estão com uma nova proposta, eu nem conheço a proposta de vocês ainda, né? Vou acabar conhecendo, né, Luiz? Uma hora. Mas eu tenho que conhecer, e o pastor tem que te conhecer, aí você já emburra. Pô, falei com o pastor, sou líder de louvor, sou músico formado, tenho formação X, Y, Z, toco todos os instrumentos que estão aqui em cima, dou aula. Tá, meu irmão, mas você tem que esperar o momento, você tem que esperar seu tempo, e a gente se decepciona com isso. Isso é falta de maturidade, sabe? Não saber esperar é falta de maturidade. Você pega uma pessoa que acabou de entrar para a cozinha, que vai começar a trabalhar com cozinha, ela tem uma pressa, às vezes, de tirar o prato do forno para saber se está pronto. A cozinheira mais antiga, não. Ela sabe que tem o tempo certo do cozimento, do assar, do fritar. Ela espera o tempo certinho. Aí, naquele tempo, ela vai lá e tira e está uma delícia. E nós temos que aprender isso. A gente tem que aprender, né, a ter esse momento, esse tempo com Deus. Então, tem hora que eu vou ter que andar um tempinho mais com o joelho, com água no joelho, ou tentar aprofundar mais, para que eu possa ter mais e mais intimidade com Deus. Nem sempre isso acontece no estalar de dedos. Vai depender de mim. Sempre a nossa experiência com Deus depende da gente. Tem pessoa que chega e fala, meu irmão, o culto aconteceu, o pastor pregou, não senti nada. Aí do seu lado tem um irmão que está orando em língua. Pelo menos eu passo em diversas igrejas, cada uma tem uma pegada diferente. Já preguei igreja batista, igreja evangélica, igreja quadrangular, Assembleia de Deus, já preguei em tudo que é igreja. Então você chega principalmente nas pentecostais, que o pessoal é mais chamado canela de fogo, né? Quem aqui que já veio de pentecostal? Só o Luiz que é pentecostal? Uns 2 ou 3 aí pentecostal. Então sabe como é que eu estou falando? Aí tem hora que você está lá no meio da pregação, a pessoa está do seu lado, não está sentindo nada. Aí você olha para o outro irmãozinho assim, o cara está orando em língua, está chorando, está ajoelhado no chão, você fala, não, vai morrer. Está no mistério, né, que é falado aí nas igrejas, né? Ou seja, o Espírito Santo tocou nele. Aí você vai ver quem tem mais intimidade com Deus. Sabe, porque quando você tem intimidade, aí eu vou voltar no relacionamento de casal, quanto mais intimidade você tem, você não precisa nem falar, é só olhar. É ou não é? A pessoa só olhou, você já sabe. Não precisa falar, não. Bateu o olho, você já sei o que é. Pode ser bom, pode ser ruim. Eu sei porque lá em casa tem minha baixinha lá, a gente só olha, eu já sei. Doeu. Não precisa nem falar nada. Então, a gente já conhece. Por quê? Intimidade. Eu fiz 29 anos de casado, vou fazer 30 anos de casado. Então, já tem um nível de intimidade que às vezes a gente não precisa nem conversar. Ela às vezes toma decisão já sabendo qual vai ser a minha resposta. Esse é um nível de intimidade. E às vezes a gente tem que buscar isso com Deus também. Eu preciso ter esse nível de intimidade, que eu não preciso escutar Deus falando, fazer barulho. O silêncio de Deus tem que falar no meu coração.
O silêncio de Deus tem que me tocar. Se eu não consigo escutar o silêncio de Deus, eu tenho que me aprofundar mais. Então esse seria o segundo nível, que é o nível dos discípulos. A gente fica cheio de expectativa, esperando as coisas acontecer. Aí seguindo, tem o terceiro nível, que seria, versículo 4b, fala assim: e mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Quem já andou no rio sabe, quando você chega com a água na cintura, você está mais ou menos assim, ó. Você está andando, mas você fica com a mão para cima. Quem já andou em rio sabe o que eu estou falando. Às vezes até dentro da piscina, você está andando e está com a mão assim para cima. Eu nunca vi ninguém andando com a mão para baixo. Todo mundo, você está andando com a mão para cima, você está mais aéreo, você está meio comprometido. Esse é o nível que eu chamo de nível dos 3 discípulos. Jesus tinha 3 discípulos que andavam mais com ele: Pedro, Tiago e João. Era 3 mais íntimos, era 3 que se envolviam mais com o que acontecia. Vocês pegaram, tem diversas passagens que falam, Jesus foi para o monte, levou os 12 e subiu com 3, ou seja, chegou com 12, foi todo mundo, mas vocês 9 ficam aqui, porque esses 3 é que vão comigo. Tem 3 mais íntimos, 3 que estão caminhando mais, que estão mais perto, que estão mais comprometidos. Mas mesmo estando mais comprometido, nesse nível acontece o seguinte: normalmente você anda por orientação do Espírito Santo, e assim como você está dentro d'água, com água pela cintura, costuma de vez em quando você pisar numa pedra. Quem está andando em rio sabe, você pode pisar numa pedra, pode pisar num buraco. Então vem dificuldades na nossa vida, isso é normal, e é nesse momento que Deus começa a te provar, porque se você já entrou até essa altura, você está disposto a se comprometer, você está disposto a ter mais intimidade com Deus, você está buscando mais de Deus. E se a gente não se compromete e se larga de todo, nesse momento você toma a decisão da sua vontade ainda. Em alguns momentos, quem já foi em rio sabe, você está aqui assim, você vai fazer, principalmente quem vai na piscina, você está aqui na metade, você vai, afunda, volta para respirar, porque você ainda quer ser dono da situação. Nós ainda queremos dominar, nós ainda queremos estar no controle das coisas. Nós já nos entregamos em parte, mas em parte ainda precisamos nos entregar. Então nós ainda estamos naquele meio caminho. Então é momento que às vezes a gente toma determinadas decisões. Na minha vida, neste momento, eu tomei a decisão de ser pastor. Recebi a unção de ser pastor. Pensa num momento que você começa a passar provação. Pensa num momento em que tudo começa a ficar complicado para você. Então, na mesma hora que eu tinha aquela vontade de afundar, eu tinha que voltar e pensar, não, peraí, isso aí não pode ser assim. Eu tenho que fazer do meu jeito. E às vezes a gente ainda fica confiando na força do braço. Sabe? Então a gente ainda fica pensando que a gente pode ser dono da situação. Mas você vai chegar num determinado nível, num determinado momento, em que nem sempre você que está comandando. Vai ter hora em que você vai sentir que o rio está te puxando mais para um lado, ou está te puxando mais para o outro. E a intimidade com o Espírito Santo é desse jeito. Tem hora que o Espírito Santo vai te chamar para fazer coisas, e vai começar a te mostrar que tem certas coisas que você não deveria fazer. Acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência assim, do Espírito Santo falar com ele, olha, isso não está legal. Não é que alguém te falou que aquilo não era bom de ser feito, você sentiu no seu coração. E a partir desse momento que você começa a sentir no coração, pode ter certeza, é o Espírito Santo te falando. É Deus conversando com você. Não tem outra forma. Sabe, Deus não se comunica com a gente. Às vezes nós é que não temos ouvido para escutar Deus falar. Tem uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, de um cara que foi buscar um índio, lá na Praça da Rodoviária, aqui em Belo Horizonte. Todo mundo já foi na Praça da Rodoviária? É uma bagunça aquilo ali. E aí, quando eles estão atravessando na Praça da Rodoviária, o índio parou e falou com um cara assim, eu estou escutando um grilo. O cara olhou para ele e falou, o quê? Praça da Rodoviária, esse barulho de carro, gente falando, camelô gritando, você está escutando um grilo? Onde você está escutando? O índio foi lá no meio de um mato, lá, meteu a mão e pegou o grilo. Ele falou, que isso? Como que é isso? Aí o índio falou com ele,
me dá 2 moedas que eu te falo. Aí ele deu umas moedas para o índio. O índio pegou as moedas, jogou para cima. A hora que a moeda bateu no chão, a praça inteira olhou, cadê as moedas? Aí o índio falou com ele, falou assim, olha, o ouvido do índio está treinado para ouvir o grilo, o ouvido de você está treinado para ouvir moeda cair no chão. E com Deus não é diferente. Às vezes o ouvido nosso está mais treinado para ouvir o mundo do que para ouvir o que Deus está falando com a gente. Nós é que temos que treinar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos disso. Às vezes nós temos dado mais ouvido para as pessoas cá fora, por que nos falam, para onde nos dirigem, né? Nesse período agora de política, então está uma graça. Você liga a televisão, meu Deus, nunca vi tanto santo daquele jeito. O que é aquilo? Nem o Vaticano tem tanto santo daquele jeito, né? Todo mundo é maravilhoso, tudo santinho, né? E cada um fala uma coisa mais maravilhosa do que a outra. E o interessante é que um acabou de falar, não, porque eu fiz a obra tal. Aí vem o outro falar, não, porque ele não fez aquela obra tal. Aí é uma graça de um falando contra o outro. Cada um falando uma mentira maior do que a outra. Você nem sabe se existe a obra ou se não existe, né? Você nem sabe se foi feito ou se deixou de fazer. O que a gente vê é uma quantidade enorme de mentira. E nós ficamos, às vezes, dando ouvido para isso. Ao invés de você pegar e pesquisar, não, essa obra realmente existiu, mas quem fez não foi ele, foi fulano de tal, foi o outro. Procurar ver a verdade. E a gente fica só engolindo o que o mundo empurra para a gente. E aí o nosso ouvido fica ouvindo o quê? Só o que o mundo fala. Nós precisamos mudar isso. E a cristão tem que mudar isso, tem que escutar mais a Deus. Quantas vezes você já tomou decisão na sua vida que depois se arrependeu amargamente? Não precisa nem falar. Duvido que alguém aqui não tenha tomado a decisão que depois foi pensar, meu Deus, eu devia ter pesquisado, eu devia ter buscado de Deus mais isso, eu devia ter buscado de Deus resposta, eu devia ter pesquisado, ter perguntado para Deus, ter conversado com Deus mais, ter tido mais intimidade com Deus, porque a gente só pergunta as coisas para quem é íntimo da gente. Quando você vai fazer algum negócio, vai abrir um negócio, abrir um negócio, você chama alguém que você conhece, que às vezes já tem um negócio que você tem mais intimidade de falar com ele e pergunta, o que você acha se eu abrir tal negócio? Você acha que é um bom investimento? Lá na minha casa, por exemplo, toda vez que que eu vou comprar qualquer coisa, chamo a minha esposa e minhas filhas, sentamos lá na sala, minhas meninas, a caçula está com 19, a gente senta na sala lá e vamos conversar, o que vocês acham de a gente comprar isso? Recentemente, agora nós aproveitamos a pandemia, vamos fazer uma reforma na casa. Aí começamos pintando a parte de fora da casa, e eu achando, né, inocente, né, achei que era só uma tinta, né, ou inocente, não existe esse negócio de reforma que é só uma tinta, né, você gasta uma fortuna, horrores, mas nós sentamos para conversar, primeiro foi para decidir a cor da casa, meu Deus, nossa, nesse momento você descobre que existe tanta cor que você não sabia, né, cada um vinha com uma cor diferente para pintar a casa, e a gente sentou e bateu papo e conversou. Pessoas de fora falaram algumas coisas. Eu até ouvi por educação. Mas quem que eu tinha que ouvir? Quem é do meu ciclo de intimidade. Quem estava ali dentro. Então eu tenho que ter um ciclo de intimidade com Deus. Para ouvir o que Deus tem de reforma para a minha vida. Qual que é a cor que Ele quer que eu pinto o meu coração? Qual que é a porta que Ele quer que eu abro? Qual que é a parede que Ele quer que eu derrube? Ele eu preciso escutar. A reforma em mim, Deus que tem que participar. Lá de casa nós sentamos, chegamos num acordo lá, pintou a casa, está parecendo, o Luiz viu lá em casa, né? Está parecendo a nova sede do Cruzeiro. Horrível, azul e branco. Mas lá em casa só eu sou atleticano, todo mundo é cruzeirense. Aí ficou da cor que eles queriam, né? Pensa. A gente também tem que ter sabedoria nessa hora, né, Luiz? Então, assim, vai abrir uma porta, trocou janela, fizemos a reforma que precisava. Mas foi os da casa que decidiram. Vai comprar um móvel agora, todo mundo decide. E na nossa vida espiritual, com Deus, tem que ser assim. A gente tem que lembrar que, espiritualmente, a nossa intimidade tem que ser com Deus. Eu posso até procurar um pastor para poder pegar alguma orientação, né? E eu, como pastor, eu estou fazendo um curso agora de psicanálise, para fazer atendimento, porque o que a gente tem tratado de problemas domésticos, de problemas em casa, está sendo muito mais do que expulsar demônio, incrível,
né? É problema do próprio ser humano, é almático, né? Então, estou me especializando, estou me aprofundando mais para poder tratar melhor as pessoas. Mas, ainda assim, a busca íntima dele não é comigo, é com Deus. E a de todos nós tem que ser essa. Você tem que lembrar isso a todo momento. Hoje pela manhã, ontem, aliás, nós tivemos um café de pastor e o pastor falou uma coisa interessante. Nós não somos seres carnais tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal, porque o nosso tempo aqui é curto. Vamos lembrar lá da criação? Nós éramos pó, Deus veio, fez um barro e soprou, saiu de dentro de Deus. Nós vamos voltar para onde? A carne, o pó vai ficar, mas eu volto. Então eu estou aqui de passagem, é uma experiência. Eu volto para lá, eu não vou para lá, eu volto. Entenderam? Eu estou indo para Deus, né? Estou voltando para o Senhor. E quando a gente tem isso em mente, você lembra que a minha experiência espiritual, a minha intimidade espiritual tem que ser com o Senhor. Eu não posso buscar em outro lugar. Tem gente que busca, vou buscar numa oração forte, aí eu vou buscar não sei o que, eu vou buscar. Meu irmão, se você não buscar com Deus, se você não conseguir achar com Deus, você não vai achar em lugar nenhum do planeta, nem fora do planeta. Porque Ele que é o Criador, se Ele não tem a resposta, não vai ser a criação que vai ter. Então nós temos que buscar com Ele. E nesse momento, eu vou falar, que igual eu falei com vocês, é o momento que mais tem provação. Mas é na provação que nós somos aperfeiçoados. É na provação que a minha fé é aperfeiçoada. O quarto nível e o último nível está lá em Ezequiel 47:5. E finalmente mediu mais 500 metros. E o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Nesse nível, eu chamo de nível do discípulo amado. Porque tinha um daqueles três que era tão íntimo que punha a cabeça no ombro. Vamos situar na história, naquela época, homem não tocava homem, menos ainda deitar a cabeça no colo. Hoje já é estranho, pensa bem naquela época. E esse tinha tanta intimidade com Jesus, que ele punha a cabeça no colo. Então, é neste nível que a gente precisa chegar. Quando você está num nível dentro da água, que você já não consegue mais pisar, você é dono do seu corpo? Não. A água aí pode fazer o que quiser. Se você estiver num rio, então, e tiver uma correnteza, você vai agarrar em quê? Você tem que confiar que a água vai te levar para algum lugar de segurança. E é neste nível que a gente precisa estar com Deus de intimidade. Nós temos que acreditar que Deus está nos levando para um lugar de segurança. Nós temos que fechar o olho. Isso aí na minha vida, eu vou trazer para a minha vida. Eu trabalhei numa empresa durante 6 anos, fui mandado embora. E quando eu descia do elevador, era no 14º andar, eu já era pastor, e eu estava descendo do elevador, e eu falei com Deus, Deus, eu sempre preguei sobre o sobrenatural do Senhor. Agora eu quero experimentar. Eu não vou mais correr atrás de bênção. Elas é que vão ter que me alcançar. Deuteronômio 28. E eu vou falar com vocês. Eu saí dessa empresa, eu cheguei lá embaixo, peguei o telefone, liguei para minha esposa. Isso era de manhã, na terça-feira. Na segunda-feira, o Espírito Santo já tinha falado comigo que eu ia ser mandado embora. Eu não entendi nada. Eu falei, mas como assim mandado embora? Tem 6 anos que eu estou na empresa, sou considerado um dos melhores funcionários dessa empresa, por que eu vou ser mandado embora? O Espírito Santo só falou comigo assim, arruma suas coisas, amanhã vão te mandar embora. Eu falei, beleza. Arrumei as coisas, guardei, pus tudo numa malinha, levei para casa. Voltei na terça-feira, cheguei de manhã, estou esperando o gerente chegou, olhou para a minha cara, nós estamos precisando conversar. Eu falei, beleza. Entrei para a sala dele, fiquei sabendo que você não está muito satisfeito com a empresa, não sei o que. Eu falei, não estou satisfeito da forma que a empresa atende os clientes. Eu acho que vocês não estão sendo honestos com os clientes. Isso realmente não está me satisfazendo. Então o melhor é você sair da empresa. Eu falei, então tá, graças a Deus por isso. Aí ele olhou para mim,
Falou, graças a Deus, estava doido para sair da empresa. Eu falei, não, você não entendeu. Eu dou graças a Deus no bom e no mal. Eu dei graças a Deus no dia que vocês me contrataram. Estou dando graças a Deus hoje, porque eu sei que se Deus permitiu que eu saísse dessa empresa, é porque Ele tem coisa melhor para mim. E eu acredito nisso, porque eu tenho intimidade com Deus. E naquele momento eu desci o elevador numa calma. Acho que eu nunca tive tanta calma. Eu devia ter descido até de escada. De tão gostoso que estava o tempo que eu desci conversando com Deus. E quando eu cheguei lá embaixo, conversei com Deus, liguei para casa, liguei para minha esposa, falei com ela, Benzinho, tem batata frita hoje? Tem. Faz batata frita que eu vou almoçar em casa. Ela falou, tá, não entendeu nada. Quando cheguei em casa, eu contei para ela. Encurtando a história. Eu passei 3 anos, só atendendo aos clientes desta mesma empresa, porque os clientes não queriam ser atendidos pela empresa, eles queriam que eu atendesse. Sabe, Deus me honrou muito nisso. Eu não precisei correr atrás de emprego, era cliente me ligando, não era eu que estava ligando para o cliente, é eles me ligando. Bênção correndo atrás de mim. Isso aí demonstra a minha intimidade com Deus, naquele momento. Porque eu tive um momento que eu larguei e deixei na mão do Senhor. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Você tem que confiar em Deus. A gente tem que abrir, né, soltar o cabo da nau e deixar, né, Deus tomar o remo. Vai embora, deixa Deus levar. Acredita que o Senhor vai te levar para um lugar de segurança. E depois disso aí, gente, minha vida deu uma deslanchada muito boa, graças a Deus, sabe, eu passei a ter mais intimidade com Deus, e às vezes a gente está assim pensando, né, fala assim, ô pastor, e aí, como é que eu faço para poder entrar nessa daí, essa intimidade com Deus aí dura para sempre, uma vez íntimo forever? Não. Sansão perdeu a intimidade com Deus, Saul perdeu a intimidade que tinha com Deus, lá atrás, vamos voltar, Adão perdeu a intimidade com Deus, porque em determinado momento, querendo ou não, a gente acaba caindo. Mas a gente pode voltar. E como é que eu faço para voltar, pastor? Está fácil. A primeira coisa de intimidade é conhecimento. Lembra que eu falei no início? A primeira coisa que a gente precisa é buscar conhecimento de Deus. Então busca, dedica um tempo da sua vida aqui, ó. Isso aqui traz uma intimidade com Deus incrível. Quanto mais você conhece de uma pessoa, mais íntimo você é dela. Quanto mais você conhece de Deus, mais íntimo você se torna dele. E mais você vai ficar sabendo o que Deus pode te proporcionar de maravilhoso. Está errado as pessoas que vieram atrás de bênção? Não, não está errado. O problema é você tornar isso a prioridade da sua vida. Nós tornamos prioridade vir para uma igreja porque nós vamos ser abençoados. Você tem que tornar prioridade vir para uma igreja para conhecer o abençoador. Esse é que é o grande segredo. Eu falo muito, eu falo assim, olha, eu não quero ser rico, eu prefiro ter um amigo rico. Está fácil. Tá? Eu não preciso me preocupar com dinheiro, administrar dinheiro. Se eu tiver um amigo que é rico, beleza. E é isso que a gente tem que buscar. Sabe, ter esse amigo que é rico em bênção, rico em graça, rico em amor. Né? Essa riqueza ninguém vai te dar. Isso aí você nunca vai conseguir. A outra coisa que a gente precisa é entrega. Confiança e entrega. Se você não confia em Deus e não se entrega verdadeiramente, aí eu vou falar de um relacionamento de casal. Você vai para 4 paredes, ali é uma entrega de um com o outro. Os que são casados aí sabem. E você só faz isso com quem você é íntimo. Você não faz com qualquer um. Você faz com uma pessoa que tem intimidade com você. E essa entrega, aquele momento que eu chego para Deus, Deus já sabe como é que eu sou. O segredo todo é eu me confrontar com isso. Deus, olha, agora eu vou tirar a máscara. Sabe, eu não sou aquele crente que eu falo. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos. Mas eu tenho que enfrentar isso. Se eu não enfrento isso, Deus já sabe como é que eu sou. E incrivelmente Ele me perdoa por isso. Ele é tão maravilhoso que me perdoa por isso. Mesmo eu sendo todo falho, mesmo eu sendo pecador, Deus me ama. Né? Tem uma música que conta isso, né? Mesmo eu sendo falho e pecador, Deus me ama. Continua me amando. Não vai faltar isso, esse amor. Mas eu tenho que me entregar. Eu tenho que reconhecer essas falhas em mim.
E por último, obediência. Num relacionamento de intimidade, obediência é fundamental. Não é submissão, não é você ser abaixo da pessoa, mas um caráter de obediência. Você quer conhecer um cristão? Vê o nível de obediência dele. É aquela pessoa que você pede, faz o favor, vai lá o banheiro, a pessoa vai na maior boa vontade. Você vê o caráter cristão nela. Você vê a intimidade dela com Deus. Porque a pessoa que é íntimo com Deus, ele não se preocupa de lavar um banheiro, ele não se preocupa de varrer uma calçada. E ainda faz com amor. Porque na palavra fala que tudo aquilo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Faça bem feito. Então você vê que a pessoa tem intimidade com Deus, conhece a palavra. E quanto mais você conhecer, melhor você vai se tornar. Você se torna uma pessoa diferente, melhor. E você quer, por último, fechando. Já estou terminando, tá, Luiz? Para encerrar. Ore. Quer ter intimidade com Deus? Oração. Quando você ora antes de fazer alguma coisa, mostra seu nível de dependência. Quando você ora depois de fazer alguma coisa, mostra o seu nível de gratidão. Mas quando você ora sempre, mostra o seu nível de intimidade. Então eu vou deixar para vocês essa palavra, que vocês continuem em oração. Busca a Deus. Vai para casa hoje, tá? Porque eu entendo, né? Assim como Jesus deixava mensagem para as pessoas pensarem, vai para casa hoje ver que nível de intimidade que você está tendo com Deus. Está com a água no pé, está com a água no joelho, já está comprometido a ter água na cintura, ou você já se entregou totalmente? E ainda continua, porque às vezes nós nos entregamos totalmente e depois a gente começa a nadar e vai contra a correnteza e a gente sai fora do rio. Por quê? Porque a gente quer ser dono da situação de novo, né? Muitas vezes a gente está envolvido, já vi diversas pessoas muito envolvidas dentro da igreja, muito envolvidas com o Espírito Santo, mas de repente elas querem tomar um novo rumo. Já vi acontecendo com diversas pessoas que já foram ícones de subir em altar aqui e serem exaltados, e o problema é que isso sobe para a cabeça, e ele acha que aí ele passa a ser Deus, ele passa a querer tomar o controle da vida dele, aí ele acha que ele pode fazer, né? Nós temos alguns exemplos aí, né? De um que até fez a Bíblia dele, né? Era o cantor X aí, que eu não preciso falar nome, e ele achou que podia sair fora da presença do Senhor, e ele era a presença necessária. Faltou oração, faltou entrega, e faltou conhecimento, né? Não é porque a pessoa subiu aqui em cima e falou, Senhor, Senhor, não é por esse motivo que você vai para o céu. Você vai para o céu pela intimidade com o que você tem com Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Agradeço a oportunidade que eu tive aqui. Que o Senhor continue sendo firme aqui nessa casa, e que a casa esteja sempre de porta aberta para receber todo mundo. Amém? Graças a Deus.